Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma gravação do podcast Voz do Transporte, o podcast do Setseng. Hoje a gente vai dedicar esse podcast, a discutir a temática do ESG. A gente já teve outros episódios e eu desde já convido vocês a assistir esses outros episódios aí nas redes sociais, no YouTube. E nesses episódios a gente tratou da reforma tributária e também contou aí para o nosso público como que é o trabalho da Conjovem. Mas o nosso trabalho aqui hoje é outro. A gente vai falar um pouquinho do ESG e como as transportadoras vêm trabalhando a implementação do ESG. Para quem não se lembra, ESG é esse movimento, né, que reúne 3 áreas da gestão, o E do meio ambiente, o S do social e o G da governança. E o nosso papel aqui hoje é discutir principalmente como começar a implementação dessa gestão ESG nas transportadoras. E para isso a gente reuniu aqui um timaço aqui para conversar com vocês. Hoje a gente vai receber aqui o Gederson. O Gederson trabalha na Transespeciais e vem trabalhando aqui no setor de transporte há mais de 20 anos e vai contar para a gente um pouco da experiência dele aí na gestão nessas áreas. E também, né, nossa querida Arlete Campos, ela também já tem 2 décadas aí de experiência na área do transporte e vai contar para a gente, à frente da Tora, como tem sido os principais desafios e projetos que a Tora vem implementando aí nos últimos tempos. Para isso eu gostaria de iniciar dando boa-vinda a você, Gederson, boa-vinda a você, Arlete, por favor se apresentem, começo aqui com você, Gederson, se apresente, conta um pouquinho aí como que é a sua trajetória no transporte para a gente. Primeiramente agradeço aí, tá? A honra de participar desse evento, desse podcast. Eu venho do setor de transporte há mais de 20 anos, sempre trabalhei na área de qualidade, coordenação de qualidade, e recentemente, né, me integrei aí à parte do ESG. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa nova visão mundial e eu trabalho atualmente na Transespeciais, como coordenador da qualidade e implantação da ESG. Maravilha. Arlete, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória na Tora, também tenho mais de 20 anos na Tora. Há 14 estou na área de qualidade e meio ambiente, né? Então, sou responsável lá pela parte de gerenciamento de resíduos, destinação correta dos resíduos e a coordenação da qualidade com implementação de normas e certificações também. Então, assim, é um orgulho estar participando desse podcast, né, e poder contribuir com informações sobre o que a Tora também já está passando nessa transição, nessa implantação de ESG. Bacana demais, pessoal. Vocês viram que a gente tem muita experiência aqui à mesa hoje, nada melhor do que a gente pensar em pessoas que já trabalham na área do transporte de cargas há muito tempo e como que elas têm passado por essa adaptação, têm visto como que o setor de transporte de cargas tem evoluído para trazer aí esses princípios novos, incorporar, né, na sua gestão as questões do ESG. E para isso eu já começo, Arlete, te direcionando a palavra de novo e te pedindo para me contar um pouquinho o seguinte, como que foi o início da jornada da ESG na Tora? O que você conta pra gente do início? A Tora, ela já tem 52 anos de existência e durante a sua jornada de trabalho já tem aí as suas ações, né, voltadas para o ESG, ações de ambientais, sociais, de governança. E, inclusive, em 1984, quando ela escreveu o seu programa de qualidade total, ela já escreveu um dos seus princípios, que foi a Tora assume sua participação no desenvolvimento da sociedade e na promoção da justiça social. Então, no início do ESG na Tora, ela teve o apoio, né, da alta direção no projeto de engajamento e conscientização, e para isso ela até contratou uma empresa de consultoria para desenvolver o relatório de diagnóstico para saber seu nível de maturidade, materialidade. E esse relatório ele deu um apoio bacana para identificar quais são o nível que a empresa está, né, em termos de ESG e também identificar as oportunidades de melhoria, desenvolver um plano de ação para a área, reestruturação da área. Nossa, já tem um tempinho aí que vocês vêm trabalhando, né? E eu acho que quando a gente fala em ESG, a palavra, né, é movimento, né? De onde a gente vai, aonde a gente está e para onde a gente quer ir, né? Acho que não existe um projeto de ESG, né, Gederson, que a gente possa falar. Esse projeto está finalizado, agora é só colher os benefícios. É sempre uma evolução. E voltando isso, eu queria também trazer para você, Gederson, em termos de desafios, se coloca no lugar de uma empresa que está começando hoje, aquele transportador que resolveu hoje entender o que é
ESG. Quais são os principais desafios que eles vão enfrentar, que esse transportador vai enfrentar, ou que vocês, de repente, enfrentaram quando começaram a jornada e que você acha importante compartilhar aqui com o público? Nós estamos na busca, né, da qualidade há mais de 18 anos na Transespeciais, desde a parte da nossa certificação, e a gente vem caminhando com uma evolução muito boa. A nossa dificuldade maior está ligada exatamente aos nossos stakeholders. Quando você pega os stakeholders, o que acontece? Eles não têm ainda conhecimento ou determinação do que eles esperam do ESG. Em alguns casos, os nossos stakeholders eles têm até conflitos. Nem sempre o que a sociedade espera é o que o meu fornecedor espera, que o meu cliente espera. Então, a gente, às vezes, tem essas questões. Então, é muito difícil você trazer os stakeholders para pensar no ESG de uma forma geral. Então, a nossa dificuldade maior está exatamente em cima dessa questão. Bacana demais, Jedson, quando você traz essa questão dos stakeholders, dessas partes interessadas, desses grupos que estão ali de alguma forma relacionados com a empresa e que esperam de alguma forma algum tipo de retorno desse investimento, né? A gente fala desde as associações comunitárias, dos vizinhos, dos empregados, até os órgãos públicos, os fiscalizadores, os clientes, os acionistas, Exato. né? Todo mundo ali sentado à mesa e trazendo informações importantes para que a gente possa desenvolver aí a nossa gestão ESG. Quando você me fala isso, você me remete logo ao aspecto cultural. Eu sei que é uma grande questão que para você, né, é uma preocupação importante. Traz aí um pouquinho qual tem sido sua experiência de trabalhar esse aspecto cultural, principalmente para dentro ali dos seus colaboradores, das pessoas que estão ali no dia a dia da empresa. Bom, Walter, falando da parte de cultura, a cultura organizacional ela é a parte principal do ESG. Ela é a base do ESG. Então, é muito importante que a gente envolva todas as participações dos nossos funcionários nesses valores. Uma empresa hoje que já valoriza toda a parte ambiental, social e governança, ela tende a transmitir para os seus colaboradores uma segurança maior. Traz uma estabilidade, regras mais sólidas, valores mais específicos e acaba que toda a equipe participa porque ela gosta de desenvolver com isso. Uma empresa que hoje ela tem uma cultura ambiental, ela já encanta os seus colaboradores, já traz os seus colaboradores a fazer uma extensão da sua atividade. Então, ele se preocupa mais com isso. Então, a cultura ela é fundamental para a organização da nossa empresa, entendeu? Bacana demais. E quando você fala, Gérson, assim, olha, a cultura encanta o colaborador. A gente sabe, né, que no Brasil, e o transporte não foge à regra, a dificuldade que a gente tem, né, Arlete, de trazer novos colaboradores e fazer com que esses novos colaboradores fiquem um tempo longo conosco na empresa, né? E a gente vê que o ESG é uma ferramenta que atrai essa mão de obra, já é um benefício muito importante. Mas voltando, Arlete, você destaca um pouco, e a gente já se fala há muitos anos, né? Eu conheço sua experiência. Queria que você falasse um pouquinho aí dentro do ESG, do E, para contar pra gente dos resíduos. Eu sei que essa é uma preocupação muito perto do seu coração, e eu queria que você falasse pra gente como tem sido os trabalhos de logística reversa, economia circular. Eu sei que você tem exemplos bacanas aí para mostrar para todo mundo. Isso, Walter. Nós temos aí alguns anos então, na área de qualidade e meio ambiente, onde eu sou responsável pelo gerenciamento e destinação dos resíduos, né? Destinação correta dos resíduos com a destinação ambientalmente correta. E destacamos aí o gerenciamento de resíduos, alguns para reciclagem, alguns para outros tipos de tratamento, né? Alguns como geração de resíduos classe 1, né, que tem que ter a destinação para aterro industrial, né, nós temos que pagar para destinar, mas temos que fazer isso, é uma responsabilidade da empresa. Temos aí a destinação de resíduos para reciclagem, papelão, plástico, sucatas metálicas, né, que também temos uma grande geração, pneus, né, e lonas de freio. E aí destacamos a logística reversa das lonas de freio. No início do projeto de gerenciamento, nós tínhamos que pagar para destinar essa sucata de lona de freio para aterro industrial, que ele é um resíduo que tem que ser para aterro industrial, e o custo elevado para a destinação pagar para esse aterro era um custo muito elevado, pela quantidade mesmo que geramos na nossa atividade, né, nas nossas oficinas. Então, foi aí que um fornecedor nos apresentou o projeto de logística reversa. Nós somos responsáveis por segregar essa sucata de lona de freio. Não fazendo propaganda aqui para o fornecedor, mas é uma lona de qualidade, que ele foi validado pelo nosso setor de manutenção, e ainda temos, então, essa logística reversa, que ele recolhe na nossa unidade em Contagem. Então, ele é responsável pelo recolhimento e destinação
dessa sucata de lona de freio. Então, é um ganho tanto econômico, financeiro, como ambiental também, que nós estamos reaproveitando essa lona de freio pelo próprio fornecedor. Bacana demais, né? Quando a gente pensa na logística reversa, um resíduo que antes ia parar num aterro, né? A gente sabe a dificuldade que é conseguir um aterro, um local adequado, licenciado, que não vai gerar outros impactos ambientais, né? E daquilo a gente voltar com um produto para dentro aí do mercado, para a economia circular de novo, para que aquele produto possa ser reciclado, reaproveitado ou até mesmo transformado em outro tipo de material. E aí eu vejo assim que quando a gente fala em ESG, a gente pode passar aqui uma tarde inteira discutindo, porque dentro do E é um mundo, dentro do S é um mundo e dentro do G um terceiro mundo. E somados um mundo ainda muito maior. Mas eu sei que a gente precisa sempre ter um ponto de partida. Quando eu estou lá no SETSENG, pessoal, sempre me perguntam assim, nossa, implantar esse ESG é muito complexo. Eu olho por onde começar e não sei. E aí eu queria pedir para vocês, vou começar aqui pelo Gederson de novo, por favor, 3 dicas, ou 3 conselhos, ou 3 sugestões que você possa trazer para um transportador aqui que quer saber por onde começar. Bom, Walter, vou falar da nossa experiência, né? Quando nós ali decidimos, essa decisão veio da alta direção, a diretoria ela é muito engajada no ESG, ela é muito participativa, e essa cultura já veio de cima. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que colocar aí é o envolvimento da alta direção e de todos os seus líderes. E isso foi o que aconteceu na Transespeciais, né? A partir daí, quando nós sentamos para a gente fazer todas as métricas, todas as definições, né, de acordo com as diretrizes globais, nós nos deparamos com uma vertente muito grande de ações. E a gente fala de ações pequenas, médias e grandes. Se a gente não tiver um pouco de cautela, a gente chega até a ficar um pouco que desesperado. Porque você vê ali estratégias muito grandes, missões muito grandes, metas muito ousadas. E aí, qual que é a minha primeira sugestão? Não se assustar. Primeiro, a gente tem que começar devagar, tá? Eu acho, né, que a base está na colaboração de toda a equipe. Então, a primeira coisa que eu vejo é trabalhar os conceitos com a base, com a equipe, com os funcionários, mostrando a responsabilidade de cada um no ESG. Porque o ESG ele não é feito pela liderança, ele é feito pela empresa inteira. Não adianta você conseguir fazer um setor crescer e o outro não. Não adianta um líder ser bom e a sua equipe não. E o contrário também. Então, primeiramente, é colocar ali os conceitos básicos, colocar isso intrínseco, despertar no seu colaborador o interesse de participar. Quando a gente fala de ESG, nós estamos aí na área, eu acredito que seja uma coisa também que a Arlete pensa, ele encanta a gente de fazer parte de uma história de mudança, de conceitos, isso traz para a gente uma motivação. E isso deve ser transferido para a nossa equipe. Então, a partir do momento que você envolve a alta direção, envolve seu colaborador, tudo fica fácil. Outra dica que eu tenho é o seguinte, começa das pequenas coisas. Com metas pequenas, com prazos passíveis de serem cumpridos, não determine prazos curtos e metas impossíveis de bater. A decepção de você não bater uma meta, ela é frustrante para você e para a equipe. Então, as minhas dicas básicas são essas, entendeu? Que eu acho que é por aí. Arlete, já pega aí a onda e me conta também suas dicas, seus conselhos, suas sugestões para quem quer começar. Isso, não muda muito, né? Nós estamos aí no mesmo cenário, né? Na Tora, hoje, nós temos um comitê de ESG. E esse comitê, ele tem como propósito a discussão e implantação de boas práticas. Como dica, saiu desse próprio comitê essa necessidade de realizar o diagnóstico, né, o relatório de investigação para saber em qual posição, qual nível de materialidade que estamos e até para identificar quais são as oportunidades de melhoria. Então, como dica, eu acho que esse relatório inicial de como que a empresa está é um início para uma implantação. A partir daí também, realizar o levantamento de dados. Com esse relatório, você já tem os dados onde você está, realizar os levantamentos de como que está seu consumo de combustível, como é que está seu consumo com sua geração de resíduos, para conseguir estabelecer os indicadores com métricas, né? Aplicáveis para a empresa, porque cada empresa tem a sua, né, o seu cenário, o seu diagnóstico. Então, um início aí, o relatório diagnóstico ele é importante, os dados para essa elaboração, então, de um plano de ação
para a implantação do ESG e o engajamento e colaboração da alta administração, inclusive envolvendo todos os níveis dos colaboradores também, porque sabemos que tem que ter o engajamento da alta direção, mas que isso seja uma cultura para se espalhar na empresa, né, e mostrar realmente que o que tem de valor no ESG, né, de positivo nessa implementação, né, para um futuro melhor para todos. Bacana demais, né? A gente vê na fala, né, se eu posso extrair algo de comum na fala de vocês, é que ninguém faz nada sozinho quando a gente fala de ESG, né? Acho que a empresa, a alta direção, colaboradores e até a sociedade, né, todos temos que agir juntos de alguma forma, porque afinal de contas, né, a gente objetiva uma coisa muito maior do que o lucro do dia a dia. A gente quer a melhoria aí das condições da sociedade e a preservação, né, do planeta de uma forma geral. Já encerrando, tá, pessoal? A gente não tem muito tempo aqui, a nossa ideia é fazer um bate-papo descontraído, rápido, que a gente possa também ouvir no dia a dia, relembrar várias vezes. Tenho certeza que eu vou convidar vocês de novo para voltar aqui em outros episódios. Mas eu queria saber o seguinte, Arlete. Conta pra mim, assim, o que te faz dormir tranquila quando você pensa em ESG? O principal, o impacto positivo, né, o impacto ambiental positivo com as ações que nós estamos realizando, o que traz isso de benefícios para dentro da empresa, para a comunidade, para o mundo, né? Com essa redução, essa pegada ambiental, o que podemos trazer de benefícios para a sociedade num todo. Os benefícios sociais, né? Quando nós trabalhamos aí na parte de benefícios tangíveis para a comunidade, para os colaboradores, com condições melhores de trabalho, promoção à diversidade e à inclusão. Uma governança transparente e ética, né? Isso daí também traz a empresa, ela opera de maneira ética e transparente, com práticas robustas que promovem a responsabilidade e a prestação de contas para todos os stakeholders. Isso também é algo positivo em uma implantação de um ESG. Né? Nossa, quanto benefício, né? A gente trabalhar em prol da sociedade, da gestão, é muito bacana. Mas na outra mão, vou te deixar com uma resposta talvez mais difícil, Jedson. O que tira seu sono quando você pensa em ESG? Bom, Walter, quando a gente pensa em ESG, é aquilo que eu pontuei anteriormente, nós temos uma gama muito grande de ações a serem tratadas. Então, existem muitas coisas que precisam da nossa atenção. Mas quando a gente fala de toda a questão legal, todas as normas, todas as leis, principalmente tratando do Brasil, a dimensão, a diferença das cidades, dos estados, por onde o nosso transporte passa, essas legislações, às vezes, elas não são tão claras. Então, atender todas as legislações, todos os stakeholders, né, que nós vamos estar falando aí, dos órgãos, principalmente, isso é uma coisa que me preocupa. A gente o tempo todo está aí com mudanças de leis, de regras, normas, e eu falo tanto de normas internas de grandes clientes, de pessoas aí que precisam, né, determinar as suas necessidades, e a gente está adaptando a isso. E com esse dinamismo, o que acontece? As leis hoje, elas dão prazo muito curto, às vezes, da gente implementar certas regras. E isso são coisas que me preocupam, ligado muito à legislação. Não posso deixar de pontuar o que a gente estava falando, os conflitos de interesse dos stakeholders, que hoje eu acho que isso é um dificultador nosso também, né? Às vezes os interesses não estão todos iguais. Então são essas duas coisas que eu posso dizer que hoje que me chama mais a atenção. As outras é aquilo que a gente tem cronograma, planejamento e as ações gradativas. Tem ações pequenas e ações a longo prazo, que para mim não são problemas, são metas a serem cumpridas. Muito legal, pessoal, porque vocês fizeram um contraponto muito bom aqui, eu acho que pra gente encerrar, né, o ESG tá em movimento, e é claro que a gente não dorme tranquilo, e é claro que a gente tem pontos que nos preocupam e que às vezes nos fazem tirar o sono. Você tocou, né, na questão da legislação, que é uma questão que pessoalmente eu acompanho diariamente, né, e sei da dificuldade que é a gente implementar cada nova regra que é publicada, né, e absorver aquilo e fazer essa obrigação chegar no finalzinho da nossa operação, naquela pessoa que realmente precisa conhecer aquele conteúdo e aplicar aquela decisão, aquela deliberação normativa que foi tomada ali.
Mas com isso, gente, eu já queria encerrar, queria passar uma palavra final, um recado final para vocês. Eu aqui agradeço já vocês a presença, vocês aceitaram o convite com muita proficiência, alegria, eu vi a rapidez que vocês deram retorno. Em nome do 700, eu já agradeço pessoalmente a vocês dois, mas queria passar para você, Arlete, uma palavra final e em seguida para você, Gederson. Também agradeço aí a participação, o convite, né, para esse podcast, o que podemos contribuir, né, de informações, mas sempre estamos aprendendo, né, cada dia mais. E, assim, a perspectiva, o que nos move no mundo, né, de hoje do ESG, é realmente esse impacto positivo que ele causa em termos de tanto ambiental, social, o que ele traz de benefício em integração de valores, inovação e colaboração, né? Hoje, no mundo atual de inovações, então, se você pensar também em inovações em termos de ESG, o que ele pode trazer de benefício também para a empresa, gerar valor, né? Valor sustentável para a empresa e também a resiliência e um futuro mais sustentável para a sociedade num todo, promover práticas empresariais, né, que não apenas visem o sucesso, mas também a curto prazo, mas também garantem a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo. Então, aí eu agradeço a participação e estamos aí sempre contando com o 700 também para aprender ainda mais. Que bom. Gederson, por favor. Bom, Walter, primeiramente agradeço novamente, né, a participação. Em meu nome, em nome da Transespeciais, eu acho que é muito importante esse tipo de ação, né, para nós que estamos aí caminhando no ESG, né. Eu queria deixar aqui uma mensagem de motivação mesmo, né, para as pessoas que estão querendo implementar o ESG. O ESG ele tem suas dificuldades, mas ele tem um valor muito agregado para quem se envolve. Ele é motivador, então você saber que você está ali interferindo, influenciando e até às vezes alterando um futuro sustentável, isso faz de você ser mais motivado, entendeu? Então isso nos motiva a saber que nós estamos praticando ações para deixar um mundo melhor. Isso é extremamente confortável e motivador, apesar de todas as dificuldades que o ESG nos traz. Entendeu? Bacana demais. Pessoal, esse foi aqui, né, um episódio sobre por que implementar ações ESG. Gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer aos nossos convidados, né? A gente se manter motivado trabalhando numa área depois de 2, 3 décadas aí é algo assim muito inspirador. Pessoalmente, para mim, eu acho que o ESG sempre envolve depoimentos e pessoas muito inspiradoras, como foi o caso aqui dos nossos convidados de novo. Queria ouvir de hoje. Queria convidar vocês a nos seguir nas redes sociais, a ouvir os nossos podcasts. Como eu falei para vocês, esse não é o único episódio dessa série Vozes no Transporte. E também, é claro, destacar para vocês a importância de outros transportadores acompanharem o movimento do CETSENG, tá? O CETSENG é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Minas Gerais. A gente de lá, né, nossa sede ali na Abraão Caram e também das nossas delegacias no interior do estado, a gente vem fazendo um trabalho de enriquecimento da gestão dos transportadores, de levar informações para eles. Nós aqui da assessoria ambiental, a gente presta aí um trabalho completo para você sobre licenciamento ambiental, infrações ambientais, multa, transporte de cargas perigosas e tantos outros assuntos que a área ambiental tem em conexão com o transporte de cargas. Com isso, eu já encerro minha participação, agradeço a vocês e convido a vocês a nos seguirem aí nos próximos episódios sobre o ESG. Muito obrigado.